Capítulo 3. Foi JB quem resolveu que Willem e Judy deviam dar uma festa de Ano Novo em seu apartamento. A decisão foi tomada no Natal, evento este dividido em 3 partes. A véspera do Natal foi comemorada na casa da mãe de JB, em Fort Greene. O jantar de Natal em si, uma celebração formal e organizada, para a qual se exigia traje-passeio completo, foi na casa de Malcolm, que por sua vez foi sucedido por um almoço casual na casa das tias de JB. Eles sempre seguiam esse ritual. 4 anos antes, haviam acrescentado o Dia de Ação de Graças na casa de Harold e Julia, amigos de Jude, em Cambridge, à lista de eventos. Mas o lugar onde passar a noite de Ano Novo nunca fora estipulado. No ano anterior, no primeiro ano novo pós-universidade, em que todos estavam na mesma cidade ao mesmo tempo, os 4 acabaram separados e infelizes. JB passou a data numa festa chata na casa de Ezra. Malcolm no jantar na casa de amigos dos pais no Alto Manhattan. Willem preso por Finlay trabalhando no Hortolan. Jude estirado na cama com gripe no apartamento de Lispenard Street. E decidiram se planejar melhor para o ano seguinte. Mas eles adiaram, e então dezembro chegou e ainda não tinham pensado em nada. Por isso, não se importaram quando JB tomou a decisão por eles, não nesse caso. Calcularam que daria para acomodar 25 pessoas com conforto ou 40 sem. Vamos chamar 40 então, disse JB de bate-pronto, como já esperavam os amigos. Mais tarde, já de volta ao apartamento, Jude e Willem fizeram uma lista com 20 nomes, só com os amigos deles e de Malcolm, sabendo que JB convidaria um número maior de pessoas do que estipulava sua cota, estendendo o convite a amigos e a amigos de amigos e a conhecidos e a colegas e balconistas de bar e vendedores de loja, até o lugar ficar tão lotado de corpos que nem se abrissem todas as janelas e deixassem o ar da noite entrar, seria suficiente para dispersar a neblina de calor e fumaça que inevitavelmente se acumularia. Não compliquem as coisas, foi o outro conselho de JB, embora Willem e Malcolm soubessem que aquele era um aviso direcionado somente a Jude, que tinha a tendência de fazer tudo de um modo mais elaborado do que o necessário, como passar noites e noites preparando gougère, quando todos ficariam felizes em comer pizza, ou fazer uma boa limpeza antes da festa, como se alguém fosse dar importância caso o piso estivesse cheio de cascalho ou a pia manchada de detergente seco e migalhas do café da manhã dos dias anteriores. A noite antes da festa foi estranhamente quente para a estação, quente o bastante para Willem fazer a pé o percurso de 3 quilômetros do Hortolan até o apartamento, que estava completamente tomado pelos aromas amanteigados de queijo, massa e erva doce, fazendo-o sentir como se ainda estivesse no restaurante. Parou por um tempo na cozinha, levantando as bolinhas infladas de massa folheada da bandeja para que não grudassem, olhando para a pilha de recipientes de plástico cheios de biscoitos com ervas e cookies de gengibre feitos com farinha de trigo, e sentiu-se um tiquinho triste. A mesma tristeza que sentira quando vira que Jude havia realmente feito uma faxina na casa.
sabendo que tudo aquilo seria devorado sem o menor sinal de apreciação, engolido numa só mordida e empurrado goela abaixo junto com a cerveja, e que começariam o ano novo achando as migalhas daqueles belos biscoitos por toda a parte, pisoteados e esmigalhados entre os tacos. Jude já dormia no quarto, com a janela aberta, e o ar pesado fez Willem sonhar com a primavera, com árvores cheias de flores amarelas e uma revoada de melros com suas asas que pareciam envernizadas de piche, planando silenciosamente por um céu azul mar. Quando acordou, porém, o tempo havia mudado outra vez, e ele levou alguns segundos até perceber que estava tremendo, e que os barulhos em seu sonho eram do vento, e que alguém o estava sacudindo, e que seu nome estava sendo repetido não pelos pássaros, mas por uma voz humana. Willem, Willem! Virou-se e se apoiou nos cotovelos, mas só conseguiu enxergar Jude por partes. Primeiro o rosto, depois a mão direita segurando o braço esquerdo, que por sua vez estava envolto em algo. Uma toalha, identificou, que, de tão branca em meio à escuridão, parecia até uma fonte de luz, o que o fez olhar fixamente para ele, paralisado. Willem, desculpe, disse Jude. Sua voz era tão calma que por alguns segundos Willem achou que ainda estava sonhando e parou de ouvir, obrigando Jude a repetir. Aconteceu um acidente, Willem. Desculpe. Preciso que me leve até Andy. Finalmente ele despertou. Que tipo de acidente? Eu me cortei. Foi um acidente. Ele fez uma pausa. Pode me levar? Posso, claro, respondeu, ainda confuso, ainda com sono, e foi ainda sem entender direito que se vestiu atrapalhadamente e encontrou Jude no corredor, onde aguardava. Os dois caminharam juntos até Canal Street, onde Willem seguiu para o metrô, mas Jude o segurou. Acho que precisamos de um táxi. No táxi, Jude deu o endereço ao motorista naquele mesmo tom de voz sofrido e abafado. Willem finalmente recobrou a consciência e viu que Jude ainda segurava a toalha. Por que trouxe a toalha? Perguntou. Eu te disse. Me cortei. Mas foi feio? Jude deu de ombros e Willem percebeu que seus lábios estavam com uma cor estranha, ou melhor, sem cor, embora pudesse ser apenas efeito da luz dos postes, que deslizavam pelo seu rosto, tingindo-o de amarelo, ocre e um pálido branco larval enquanto o táxi avançava para o norte. Jude apoiou a cabeça na janela e fechou os olhos. E foi então que Willem sentiu o início da náusea, do medo, ainda que não conseguisse explicar por quê. Sabia apenas que estava num táxi indo na direção norte e que algo acontecera, mas não entendia o que exatamente. Mas era algo sério e que não estava compreendendo algo importante e fundamental, e que o calor aconchegante e úmido de algumas horas atrás desaparecera, e o mundo recobrara sua gelidez impetuosa, sua crueldade implacável de fim de ano. O consultório de Andy ficava na esquina da Rua 78 com a Park Avenue, perto da casa dos pais de Malcolm, e só quando já estavam lá dentro, sob a luz clara, foi que Willem percebeu que a mancha escura na camisa de Jude era sangue e que a toalha ficara pegajosa, quase envernizada, com as pequenas fibras de algodão emaranhadas como pelo molhado. Desculpe, disse Jude a Andy,
que abrira a porta para eles entrarem. Quando Andy tirou a toalha, tudo o que Willem pôde ver foi o que parecia ser uma crise de tosse de sangue, como se o braço de Judy tivesse uma boca e estivesse vomitando sangue, com tanto ímpeto que chegava a formar pequenas borbulhas que estouravam e explodiam como se estivessem alegres. Puta que pariu, Judy, disse Andy, levando-o para dentro do consultório enquanto Willem aguardava na recepção. Ai meu Deus, pensou, ai meu Deus. Mas era como se sua mente fosse uma máquina funcionando num looping e ele não conseguia pensar em nada além daquelas palavras. A luz era muito clara na sala de espera e ele tentou relaxar, mas não conseguiu. A frase martelava no ritmo do seu coração, batendo dentro do corpo, feito uma segunda pulsação. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ele esperou por uma longa hora até Andy chamar seu nome. Andy era 8 anos mais velho que Willem, e eles o conheciam desde o segundo ano da faculdade, quando Judy teve um episódio de dor tão duradouro que os 3 amigos decidiram levá-lo ao hospital ligado à universidade, onde Andy era o residente de plantão. Era o único médico que Judy aceitou visitar outras vezes, e agora, por mais que Andy fosse cirurgião ortopédico, ainda atendia Judy sempre que havia algo de errado, fossem as costas, as pernas ou uma gripe ou resfriado. Todos gostavam de Andy e também confiavam nele. Ele já pode ir para casa, disse Andy. Estava furioso. Com um estalo, tirou as luvas, cobertas de sangue seco, e empurrou o banco para trás. No chão havia uma faixa vermelha longa e borrada, como se alguém tivesse tentado limpar algo derramado e desistido no meio da empreitada, frustrado. Havia manchas vermelhas também pelas paredes e o agasalho de Andy enrijecera com o sangue. Judy estava sentado na maca, com um ar cabisbaixo e tristonho, segurando uma garrafa de vidro de suco de laranja. Os cabelos pareciam uma massa única e a camisa tinha uma aparência rígida e engomada, como se feita de metal, e não de tecido. Judy, espere um pouco na recepção, ordenou Andy e Judy obedeceu mansamente. Quando ele saiu, Andy fechou a porta e olhou para Willem. Você percebeu alguma tendência suicida nele? O quê? Não. Willem sentiu seu corpo enrijecer. Foi isso que ele tentou fazer? Andy soltou um suspiro. Judy disse que não, mas não sei. Não sei dizer. Não ao certo. Andy foi até a pia e começou a esfregar as mãos. Por outro lado, se fosse levado ao pronto-socorro, que é o que vocês deveriam ter feito, porra, você sabe, eles o teriam internado, que é o motivo pelo qual ele provavelmente não quis ser levado para lá. Andy agora falava em voz alta consigo mesmo. Colocando um pequeno lago de sabão nas mãos, lavou-as mais uma vez. Você sabe que ele se corta, não sabe? Por um instante, Willem não conseguiu responder. Não, falou. Secando cada dedo lentamente, Andy girou e fitou Willem. Ele não anda meio depressivo? Perguntou. Está se alimentando regularmente, dormindo? Parece apático, doente. Ele aparentava estar bem, falou Willem, embora na verdade não soubesse ao certo. Será que Judy estava se alimentando? Será que estava dormindo?
Será que ele deveria ter percebido algo no amigo? Será que deveria ter prestado mais atenção? Quero dizer, estava se comportando normalmente. Muito bem, disse Andy, parecendo desanimado por um instante. Os dois ficaram ali parados em silêncio, de frente um para o outro, mas sem trocar olhares. Vou acreditar no que ele disse desta vez, falou. Estive com ele há uma semana e concordo com você, não havia nada de incomum. Mas, se ele começar a se comportar de maneira estranha, ligue para mim na mesma hora. Estou falando sério, Willem. Prometo, respondeu ele. Willem vira Andy algumas vezes ao longo dos anos e sempre sentira sua frustração, que normalmente parecia direcionada a muitas pessoas ao mesmo tempo, a si próprio, a Judy e especialmente aos amigos de Judy, já que nenhum deles, como Andy sempre deixava a entender, sem jamais dizê-lo em voz alta, cuidava bem do rapaz. Willem gostava daquilo em Andy, da sensação de ultraje que sentia por causa de Judy, ainda que temesse a desaprovação do médico e também a considerasse um tanto injusta. E então, como quase sempre acontecia quando acabava de repreendê-los, a voz de Andy mudava e se tornava quase delicada. Acredito em você, disse ele. Está tarde. Vá para casa. Não se esqueça de dar algo para ele comer quando acordar. Feliz Ano Novo. Os dois voltaram para casa em silêncio. O taxista deu uma única e silenciosa olhada em Judy e falou: Vou ter de acrescentar $20 à corrida. Tudo bem, respondeu Willem. O céu já estava quase claro, mas ele sabia que não conseguiria dormir. No táxi, Judy evitou Willem e ficou olhando pela janela. Já de volta ao apartamento, atravessou a porta cambaleando e seguiu lentamente até o banheiro, onde, como bem sabia Willem, tentaria limpar a bagunça toda. Nem pense nisso, falou Willem. Vá dormir. E Judy, obedecendo desta vez, mudou de direção e se arrastou para o quarto, onde caiu no sono quase de imediato. Willem sentou na própria cama e ficou observando o amigo. De um momento para o outro, tomou consciência de cada articulação, músculo e osso em seu próprio corpo, o que o fez se sentir muito, muito velho e por longos minutos nada mais fez além de olhar. Judy, chamou ele e depois insistiu mais algumas vezes. Como Judy não respondeu, Willem foi até a cama do amigo e o virou de costas e, depois de hesitar por um instante, ergueu a manga direita de sua camisa. Ao seu toque, o tecido não esticou, mas dobrou e amassou feito papelão. E embora só tivesse conseguido levantar a manga até o cotovelo de Judy, foi o bastante para ver as 3 colunas de cicatrizes brancas precisas, cada uma delas com uns 2,5 cm de largura, com um leve relevo subindo pelo braço. Willem enfiou o dedo por debaixo da manga e sentiu que as feridas continuavam até a parte superior do braço, mas parou ao alcançar o bíceps, relutante em continuar a exploração, e tirou a mão. Não conseguiu examinar o braço esquerdo. Andy cortara aquela manga, e tanto a mão quanto o antebraço inteiro de Judy estavam cobertos por gases brancas, mas sabia que encontraria o mesmo ali. Fez-se um silêncio, então,
e os dois observaram quando JB, também embriagado, caiu de costas na areia e Jude se curvou sobre ele e começou a enterrá-lo. Flora tinha uma amiga que sempre usava manga comprida, continuou Malcolm. Ela se chamava Marian. Tinha o hábito de se cortar. Ele deixou o silêncio se infiltrar entre eles, até quase poder ouvi-lo ganhar vida. Havia uma garota no dormitório deles que também se cortava. Ela cursara o primeiro ano de universidade com eles, mas Willem se deu conta de que não a vira durante o último ano inteiro. Por quê? Perguntou a Malcolm. Na areia, Jude já alcançara a cintura de JB. Com a voz desafinada e estridente, JB cantarolava algo. Não sei, respondeu Malcolm. Ela era cheia de problemas. Ele esperou um pouco, mas parecia que Malcolm não tinha mais nada a acrescentar. O que aconteceu com ela? Não sei. Elas perderam o contato quando Flora entrou na universidade. Nunca mais falou dela. Os dois ficaram em silêncio mais uma vez. Em algum lugar no meio do caminho, como ele sabia bem, uma espécie de pacto velado fora firmado entre os três, no qual se estipulara que Willem seria o principal responsável por Jude. Aquela conversa, ele reconheceu, era o jeito que Malcolm encontrara para expor um problema que precisava de uma solução, ainda que qual seria exatamente o problema ou qual poderia ser a resposta, ele não soubesse dizer, e estava disposto a apostar que Malcolm também não. Nos dias seguintes, ele tratou de evitar Jude, pois sabia que se ficasse a sós com ele, não conseguiria deixar de ter uma conversa com um amigo, e não sabia bem se queria fazer isso, ou que tipo de conversa seria aquela. Não foi muito difícil. Durante o dia, todos andavam sempre em grupo, e à noite, cada um ia para o seu próprio quarto. Mas certa noite, Malcolm e JB saíram juntos para buscar lagostas, e Willem e Jude ficaram sozinhos na cozinha, cortando tomates e lavando alface. O dia fora longo, ensolarado e cansativo, e Jude estava de bom humor, quase despreocupado. E no momento em que fez a pergunta, Willem sentiu uma melancolia profética ao estragar um momento tão perfeito. Um momento em que tudo, do céu rosado sobre eles, ao modo como a faca deslizava suavemente pelas verduras debaixo deles, conspirara para funcionar bem até ele vir e estragá-lo. Quer uma camiseta emprestada? Perguntou a Jude. Ele não respondeu até terminar de descaroçar o tomate à sua frente, quando lançou um olhar inexpressivo e firme para Willem. Não. Não está com calor? Jude abriu um meio sorriso repreensivo. Vai esfriar logo logo. E era verdade. Quando o último pedacinho de sol desaparecesse, a temperatura cairia e o próprio Willem teria de ir até o quarto pegar um agasalho. Mas, e sabia antes mesmo de falar o quanto aquilo soaria absurdo, como o controle da situação escapara feito um gato de suas mãos no momento em que dera início ao confronto, você vai sujar a manga toda de lagosta. Ouvindo isso, Jude fez um ruído, uma espécie de grasnido engraçado, alto e espalhafatoso demais
para ser uma risada de verdade, e voltou sua atenção para a tábua de cortar. Acho que consigo me virar, Willem, retrucou ele, e por mais que seu tom de voz fosse tranquilo, Willem percebeu a força com a qual segurava o cabo da faca, quase o espremendo, de tal modo que os nós dos dedos assumiram um tom amarelo gorduroso. Eles tiveram sorte, todos os dois, por Malcolm e JB voltarem antes que tivessem de continuar o papo, mas não antes que Willem ouvisse Jude começar a perguntar: por que você... E por mais que ele não tivesse completado a frase e nem dirigido a palavra uma só vez a Willem durante o jantar, no qual manteve as mangas completamente limpas, Willem sabia que a pergunta não seria por que você está me perguntando isso, mas sim por que você está me perguntando isso, já que Willem sempre tivera o cuidado de não expressar muito interesse em explorar o armário cheio de portas onde Jude se escondia. Se fosse qualquer outra pessoa, disse a si mesmo, não teria nem hesitado. Teria exigido uma resposta, teria chamado amigos em comum, teria sentado ao seu lado e berrado e insistido e ameaçado até conseguir extrair uma confissão. Mas aquilo fazia parte do pacote da amizade com Jude. Ele sabia, Andy sabia, todos sabiam. Você deixava algumas coisas passarem, coisas que seu instinto dizia que mereciam atenção. Você tangenciava suas suspeitas. Você entendia que a prova da sua amizade estava em manter a distância, em aceitar o que era dito, em dar as costas e ir embora quando a porta era fechada na sua cara, em vez de tentar abri-la outra vez. As conversas de sala de guerra que os quatro tinham sobre outras pessoas, sobre Henry Young negro, quando acharam que a garota com quem estava saindo o traía e tentaram decidir se deviam contar a ele, sobre Ezra, quando souberam que a garota com quem estava saindo o traía e tentaram decidir como contar a ele. Era algo que nunca teriam sobre Jude. Ele consideraria aquilo uma traição e não ajudaria em nada de qualquer forma. Durante o resto da noite, um evitou o outro. Quando foi dormir, no entanto, Willem se viu parado em frente ao quarto de Jude. Sua mão pairou diante da porta, pronta para bater, antes de refletir. O que diria? O que queria ouvir? E então foi embora, voltou para o quarto e no dia seguinte, como Jude não fez qualquer menção à semi-conversa da noite anterior, ele também se manteve calado. E logo o dia virou noite. E outro dia se passou, e mais um, e os dois ficaram cada vez mais distantes da ocasião em que Willem tentara, ainda que em vão, fazer Jude responder a uma pergunta que ele não conseguira fazer. Mas ela estava sempre no ar, a pergunta, e em momentos inesperados forçava o caminho para dentro de sua consciência, postando-se com teimosia bem na parte da frente de sua mente, impassível, feito um troll. 4 anos antes, Willem e JB dividiam um apartamento e cursavam a pós-graduação, e Jude,
que permanecera em Boston por causa da faculdade de Direito, foi visitá-los. Aquilo aconteceu à noite também, e a porta do banheiro estava trancada, e ele a esmurrou abruptamente, inexplicavelmente aterrorizado, e Jude a abriu, parecendo irritado, mas também, ou será que estava imaginando, estranhamente culpado, perguntando o que foi Willem, e mais uma vez ele não conseguiu responder, mas sabia que havia algo de errado. De dentro do banheiro vinha um odor tânico pungente, o cheiro enferrujado de sangue, e Willem chegou a remexer no cesto de lixo, onde encontrou um pedaço de bandagem. Mas será que aquilo estava ali desde a hora do jantar, quando JB se cortara com a faca, tentando descascar uma cenoura na mão? Willem suspeitava que ele exagerava em sua incompetência na cozinha para não precisar ajudar, ou faria parte dos castigos noturnos de Jude. Só que mais uma vez, mais uma, ele não fez nada, e quando passou por Jude no sofá, fingindo dormir ou dormindo de verdade, na sala de estar, não falou nada, e no dia seguinte também não disse nada, e os dias se desenrolaram à sua frente, tal e qual um papel em branco, e a cada dia que passava, ele não falava nada, e nada, e nada. E agora isto. Se tivesse feito algo, o que? 3 anos atrás, 8 anos atrás, será que isto teria acontecido? E o que exatamente era isto? Mas, desta vez, ele falaria, pois desta vez tinha provas. Desta vez, deixar que Jude escapasse e o evitasse significaria que ele próprio teria culpa se algo acontecesse. Depois de tomar sua decisão, ele sentiu a fadiga tomar conta de seu corpo. Sentiu-a apagar toda a preocupação, a ansiedade e a frustração daquela noite. Era o último dia do ano e, deitado em sua cama, de olhos fechados, a última coisa que lembrava de ter sentido foi a surpresa de pegar no sono tão rápido. Eram quase 2 da tarde quando Willem finalmente acordou, e a primeira coisa em que pensou foi na decisão que tomara aquela manhã. As coisas certamente haviam se realinhado para desencorajar seu senso de iniciativa. A cama de Jude estava arrumada. Jude não estava nela. O banheiro, quando ele entrou, cheirava a água sanitária. E atrás da mesa de carteado estava o próprio Jude, fazendo círculos com a massa com uma austeridade que deixava Willem ao mesmo tempo irritado e aliviado. Se fosse mesmo confrontar Jude, não poderia, ou pelo menos assim parecia, contar com a vantagem da bagunça, com as provas do desastre. Willem se esparramou na cadeira diante do amigo. — O que está fazendo? Jude não levantou a cabeça. — Estou preparando mais Gugger, respondeu calmamente. Uma das fornadas que fiz ontem não ficou boa. Ninguém vai ligar para essa porra, Jude, disse ele com maldade, lançando o corpo para a frente num impulso e acrescentando: a gente pode servir palitinhos de queijo
que dá na mesma. Judy deu de ombros e Willem sentiu sua irritação se transformar em raiva. Ali estava Judy após o que, como podia admitir agora, fora uma noite assustadora, agindo como se nada tivesse acontecido, mesmo que sua mão enfaixada repousasse inutilmente sobre a mesa. Estava prestes a abrir a boca quando Judy colocou de lado o copo que estava usando para cortar a massa e olhou em sua direção. Desculpe, Willem, disse ele com a voz tão baixa que Willem mal conseguiu ouvi-lo. Judy viu que o amigo olhava para sua mão e a colocou no colo. Eu nunca deveria... Fez uma pausa. Desculpe, não fique zangado comigo. Sua raiva se dissolveu. Judy, perguntou ele, o que você estava fazendo? Não o que você está pensando. Eu juro, Willem. Anos depois, Willem recontaria essa conversa, não palavra por palavra, mas em linhas gerais, a Malcolm como prova de sua própria incompetência, de seu fracasso. Como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse dito ao menos uma frase? E aquela frase poderia ter sido: Judy, você está tentando se matar? Ou, Judy, você precisa me falar o que está acontecendo. Ou, Judy, por que está fazendo isso com você mesmo? Qualquer uma delas seria aceitável. Qualquer uma delas levaria a uma conversa mais aprofundada, que teria uma função reparadora ou ao menos preventiva. Não teria? Mas ali, naquele exato momento, tudo o que disse foi: tudo bem. Os dois ficaram sentados em silêncio, pelo que pareceu um longo tempo, ouvindo os murmúrios de uma das televisões dos vizinhos, e só muito mais tarde foi que Willem se perguntou se Judy teria ficado triste ou aliviado por ele ter acreditado tão prontamente em suas palavras. Está zangado comigo? Não, Willem pigarreou. E não estava zangado. Ou pelo menos, zangado não era a palavra que teria escolhido, mas, naquele momento, não sabia qual seria o termo correto. Mas, obviamente, teremos de cancelar a festa. Ouvindo isso, Judy ficou surpreso. Por quê? Por quê? Está brincando comigo? Willem, disse Judy, adotando o que Willem via como seu tom litigioso. Não podemos cancelar a festa. As pessoas vão chegar daqui a 7 horas, ou menos. E não temos a menor ideia de quem JB convidou. Essa gente vai aparecer de qualquer maneira, mesmo se avisássemos todos os outros. E além disso, ele respirou fundo como se tivesse uma infecção no pulmão e tentasse provar que estava curado. Estou perfeitamente bem. Vai ser mais complicado cancelar tudo do que seguir em frente. Ah, como e por que ele sempre dava ouvidos a Judy. Mas foi o que fez, uma vez mais, e logo já eram 8 horas, e as janelas foram abertas uma vez mais, e a cozinha, uma vez mais, se encheu com o calor do forno, como se a noite anterior não tivesse acontecido, como se aquelas horas tivessem sido apenas uma ilusão.
e Malcolm e JB já estavam ali. Willem parou na porta do quarto, abotoando a camisa e ouvindo Judy contar a eles que queimara o braço assando os Gugger e que Andy tivera de aplicar uma pomada. Falei para não fazer essas porras de Gugger, ouviu JB dizer, todo alegre. Ele adorava a comida de Judy. Willem, então, foi assolado por uma sensação poderosa. Podia fechar a porta, ir dormir e, quando acordasse, seria um novo ano. Tudo recomeçaria do zero e ele não sentiria aquele desconforto profundo se retorcendo dentro de seu corpo. A ideia de ver Malcolm e JB, de interagir com eles e sorrir e brincar, lhe pareceu excruciante de uma hora para outra. Mas é claro que se uniu ao grupo e, quando JB exigiu que todos subissem ao terraço para que ele pudesse respirar um pouco de ar fresco e fumar um cigarro, Willem deixou que Malcolm, desanimado, reclamasse inutilmente do frio que fazia sem se intrometer, até se resignar e seguir os outros três pela escadaria estreita que levava ao terraço com piso de piche. Willem sabia que estava de mau humor e se isolou nos fundos do terraço, deixando os outros conversarem longe dele. No alto, o céu já estava completamente escuro, como se fosse meia-noite. Se olhasse para o norte, podia ver bem aos seus pés a loja de materiais de arte onde JB vinha trabalhando por meio período desde que pedira as contas na revista um mês atrás. E, à distância, a massa espalhafatosa e deselegante do Empire State Building, com a torre iluminada por uma luz azul berrante que o fazia lembrar de postos de gasolina e do longo caminho entre o leito de hospital de Hemming e a casa dos pais tantos anos antes. Pessoal, gritou para os outros, está frio. Willem não estava de agasalho. Nenhum deles estava. Vamos nessa. Mas, quando chegou à porta que dava para a escadaria do prédio, a maçaneta não girava. Tentou mais uma vez, mas ela não se moveu. Estavam trancados. Caralho! Gritou ele. Caralho, caralho, caralho! Deus do céu, Willem! Disse Malcolm assustado, pois Willem raramente se irritava. Judy, você está com a chave? Mas Judy não estava. Caralho! Willem não conseguia se controlar. Tudo parecia errado. Não conseguia olhar para Judy. Culpou o amigo, o que era injusto. Culpou a si mesmo, o que era mais justo, mas que o fez se sentir pior. Alguém está com o telefone? Mas, estupidamente, ninguém levara o aparelho consigo. Deixaram todos no apartamento, onde os quatro deveriam estar se não fosse pela porra do JB e pela porra do Malcolm, que fazia tudo o que JB queria sem nem questionar todas as suas ideias idiotas e mal planejadas. E pela porra do Judy também, pela noite passada, pelos últimos 9 anos, por se machucar, por não aceitar ajuda, por assustá-lo e enervá-lo, por fazê-lo se sentir tão inútil, por tudo.
Tentaram gritar por um tempo, bateram os pés no chão com a esperança de que alguém embaixo deles, um dos 3 vizinhos que ainda não haviam conhecido, pudesse ouvi-los. Malcolm sugeriu jogar alguma coisa nas janelas dos prédios próximos, mas não tinham nada para jogar. Até mesmo suas carteiras estavam lá embaixo, guardadas comodamente nos bolsos dos casacos. E, além do mais, todas as janelas estavam com as luzes apagadas. Ouçam, disse finalmente Judy, embora a última coisa que William quisesse fosse ouvir Judy. Tive uma ideia. Me ajudem a descer até a escada de incêndio para eu entrar pela janela do quarto. A ideia era tão estúpida que de início William nem conseguiu reagir. Parecia algo que JB pensaria, não Judy. Não, disse ele firme. Isso é maluquice. Por quê? Perguntou JB. Achei a ideia ótima. A escada de incêndio era uma estrutura insegura, mal projetada e inútil, um esqueleto de metal enferrujado preso à fachada do prédio entre o 5º e o 3º andar como uma espécie de decoração de mau gosto. Havia uma altura de quase 3 metros entre o terraço e a plataforma da escada, que tinha metade da largura da sala de estar deles. Mesmo se conseguissem descer Judy com segurança até a escada, sem que isso o fizesse ter um de seus episódios de dor ou quebrar uma perna, ele ainda teria de se inclinar sobre a beirada da grade para alcançar a janela do quarto. De jeito nenhum, disse ele a JB, e os dois discutiram por um tempo até William aceitar, com uma sensação crescente de desalento, que aquela era a única solução possível. Mas Judy fica aqui. Deixa que eu vou. Você não pode ir. Por quê? Não preciso nem mesmo entrar pelo quarto. Posso passar por uma das janelas da sala. As janelas da sala tinham grades, mas faltava uma barra, e William achou que conseguiria se espremer entre as outras 2. Tinha que conseguir. Eu fechei as janelas antes de subirmos aqui, admitiu Judy em voz baixa, e William percebeu que ele quis dizer que as havia trancado, já que trancava tudo o que era possível. Portas, janelas, armários. Era instintivo para ele. O trinco da janela do quarto estava quebrado, no entanto, e Judy bolara um mecanismo, um amontoado complexo de parafusos e arame, que, segundo ele, funcionava perfeitamente. William sempre se sentira intrigado pela extrema prontidão de Judy, por sua devoção em procurar desastre por todos os lados. Há muito tempo notara o hábito de Judy de, ao entrar em qualquer sala ou ambiente novo, procurar pela saída mais próxima e se colocar junto a ela, o que, no início, achara divertido, mas isso de alguma forma fora perdendo a graça, e uma dedicação similar para implementar medidas preventivas sempre que podia. Numa certa noite em que os dois ficaram acordados até tarde no quarto, conversando, Judy lhe contara, em voz baixa, como se estivesse confessando um segredo, que na verdade
o mecanismo da janela podia ser aberto pelo lado de fora, mas que ele era o único que sabia como destrancá-lo. Por que está me contando isso? Perguntara ele. Porque, respondera Judy, acho que devíamos consertar a tranca da janela. Mas, se você é o único que sabe abrir, qual a importância? Os dois não tinham dinheiro sobrando para chamar um chaveiro, não para resolver um problema que não era um problema. Não podiam pedir ao zelador do prédio. Depois que eles se mudaram, Anica confessara que tecnicamente não tinha permissão para sublocar o apartamento, mas, contanto que não causassem problemas, achava que o senhorio os deixaria em paz. Por isso, eles tentavam não criar caso, faziam seus próprios concertos, ajeitavam as próprias paredes e eles mesmos reparavam a tubulação. Só por garantia, dissera Judy. Só quero ter certeza de que estamos seguros. Judy, rebatera Willem, nós estamos seguros. Não vai acontecer nada. Ninguém vai entrar aqui. E então, quando Judy ficara em silêncio, ele soltara um suspiro e cedera. Vou chamar o chaveiro amanhã, falara. Obrigado, Willem. Agradecera Judy. Mas, no fim, ele acabara não fazendo isso. Aquilo foi há 2 meses, e agora eles estavam no terraço, com frio, e aquela janela era a única esperança que lhes restara. Caralho, caralho, resmungou. Sua cabeça doía. Me explique o que fazer, eu vou lá e abro. É muito complicado, disse Judy. Àquela altura, os dois haviam esquecido que Malcolm e JB estavam ali parados, olhando para eles. JB, pelo menos dessa vez, manteve o silêncio. Não vou conseguir explicar. Tudo bem, eu sei que você acha que sou um imbecil de merda, mas acho que posso entender se você explicar usando apenas palavras simples. Explodiu ele. Willem, disse Judy, surpreso, e todos ficaram em silêncio. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei, falou. Me desculpe. Willem respirou fundo. Mesmo se resolvêssemos colocar esse plano em prática, o que não acho certo, como vamos fazer você descer? Judy foi até a beira do terraço, que era delimitado por uma mureta lisa na altura da canela, e espiou para baixo. Vou sentar na mureta, virado para fora, bem em cima da saída de incêndio, explicou. Depois, você e JB sentam ao lado da mureta. Daí, cada um segura um dos meus braços com as 2 mãos e vão me abaixando. Quando não der mais, vocês me soltam e eu caio em cima da plataforma. Willem caiu no riso. Era uma ideia arriscada e estúpida. E, se fizermos isso, como você alcançaria a janela do quarto? Judy olhou para ele. Você vai ter que acreditar que sou capaz. Isso é uma idiotice. JB o interrompeu. Só temos esse plano, Willem. Está frio pra caralho aqui fora. E estava. Só a raiva que sentia o mantinha aquecido. Você não reparou que a porra do braço dele está todo enfaixado, JB? Mas eu estou bem, Willem, disse Judy antes que JB pudesse responder. Os dois passaram mais 10 minutos discutindo,
até que Judy finalmente voltou para a borda do terraço. Se não quiser colaborar, Willem, o Malcolm pode me ajudar, disse ele, embora Malcolm também parecesse aterrorizado. Não, falou, pode deixar que eu ajudo. E então ele e JB ajoelharam e se apoiaram contra a mureta, cada um segurando um braço de Judy com ambas as mãos. Àquela altura, o frio era tanto que ele mal sentia os dedos fecharem em volta da palma de Judy. Ele segurava a mão esquerda de Judy, mas, de qualquer forma, tudo o que conseguia sentir era o bolo de gaze. Ao apertá-lo, a imagem do rosto de Andy flutuou à sua frente e Willem foi acometido por uma sensação de culpa. Judy saiu de cima da mureta e Malcolm soltou um gemidinho que acabou num ganido. Willem e JB se curvaram o máximo que conseguiram, até eles próprios ficarem perto de cair, e, quando Judy gritou para que o soltassem, os dois obedeceram, vendo o amigo aterrissar, fazendo barulho sobre as ripas da escada de incêndio abaixo deles. JB comemorou e Willem teve vontade de estapeá-lo. Estou bem, gritou Judy para eles, acenando a mão enfaixada no ar como uma bandeira, antes de seguir para a borda da escada de incêndio, subindo na grade para começar a desemaranhar o implemento. Estava com uma das pernas enrolada numa das hastes da grade, mas sua posição era precária e Willem o viu oscilar um pouco, tentando manter o equilíbrio, enquanto os dedos trabalhavam lentamente por causa da dormência e do frio. Me ajudem a descer também, disse Willem a Malcolm e JB, ignorando os protestos agitados de Malcolm, e então seguiu até a borda, alertando Judy com um grito antes de descer, de modo a não fazer que o amigo perdesse o equilíbrio. A queda foi mais assustadora e a aterrissagem mais brusca do que ele imaginara, mas Willem se obrigou a não perder tempo e seguiu até onde estava Judy, abraçando a cintura do amigo e dobrando uma perna em torno de uma das barras para se apoiar. Estou te segurando, disse ele, e Judy se inclinou sobre a borda da grade, chegando mais longe do que poderia se estivesse por conta própria. Willem o segurava com tanta força que conseguia sentir as vértebras de Judy por debaixo do suéter. Sentia sua barriga encolher e aumentar no ritmo da respiração. Sentia o eco dos movimentos dos dedos através dos músculos, enquanto o amigo retorcia e desfazia os laços de arame que atavam a janela ao batente. Quando Judy conseguiu abrir, Willem subiu na grade e entrou no quarto primeiro, esticando o corpo mais uma vez para puxar Judy pelos braços, tendo cuidado para evitar as bandagens. Os dois ficaram parados do lado de dentro, arfando de cansaço e olhando um para o outro. O quarto estava deliciosamente quente, mesmo com as lufadas de ar frio que entravam pela janela, fazendo Willem finalmente
ceder à sensação de alívio. Estavam a salvo, haviam sido poupados. Jude abriu um sorriso para ele, que sorriu de volta. Se fosse JB à sua frente, ele o teria abraçado pela absurda sensação de felicidade que sentia. Mas Jude não era muito de abraços, e Willem se conteve. Mas então Jude ergueu a mão para tirar os pedaços de ferrugem que grudaram nos cabelos, e Willem notou que na parte de dentro do pulso a atadura estava manchada com um borrão vermelho escuro, e se deu conta, tardiamente, de que a velocidade da respiração de Jude não era causada apenas pelo esforço, mas também pela dor. Ele viu o amigo sentar pesadamente na cama, levando a mão com as faixas brancas para trás para se certificar de que cairia sobre algo sólido. Willem se agachou ao seu lado. Sua elação desaparecera, substituída por algo diferente. Sentiu-se estranhamente próximo de chorar, mas não sabia explicar por quê. Jude, começou ele, sem saber como continuar. É melhor você ir lá buscá-los, disse Jude, e embora cada palavra tenha saído como um suspiro, ele sorriu para Willem mais uma vez. Eles que se fodam, falou. Vou ficar aqui com você. E Jude sorriu um pouco, embora tenha tremido ao fazê-lo, e foi se inclinando com cuidado para trás, até deitar de lado. Willem ajudou a colocar suas pernas sobre a cama. Seu suéter estava sujo com mais pedaços de ferrugem, e Willem tirou alguns deles da roupa do amigo. Depois, sentou na cama a seu lado, sem saber por onde começar. Jude tentou outra vez. Vá, disse Jude, e fechou os olhos, embora ainda estivesse sorrindo. Relutante, Willem se colocou de pé, fechou a janela e apagou a luz do quarto ao sair, fechando a porta e seguindo na direção do terraço para resgatar Malcolm e JB, enquanto lá embaixo, bem longe, o barulho do interfone reverberava pela escadaria, anunciando a chegada dos primeiros convidados da noite.